Olá, meu nome é Amanda Karen, sou estudante de Engenharia Florestal e vou apresentar um trabalho para a disciplina de Sistema de Informação Geográfica, envolvendo o uso de drones para mapeamento aéreo e classificação de imagens. Para isso, eu vou utilizar como base dois artigos. O primeiro artigo, ele vai trabalhar conectando práticas florestais e sensoriamento remoto, o uso de drones com dois sensores, o LiDAR e sensores de câmera de hiperespectro. Esse artigo ele foi publicado pelo Jornal de Pesquisa Florestal em novembro de 2025. Essa revista tem qualidade A1. O primeiro autor é Ian Kwan, que pertence ao Departamento de Manejo Florestal na Escola Florestal da Universidade Florestal do Noroeste da República Popular da China. Primeiramente, para contextualizar sobre o nosso trabalho e entender qual o problema vai ser estudado ali, a gente fala sobre a complexidade estrutural florestal, que envolve conhecer a composição de espécies, que é um dos atributos mais importantes para a gente poder conseguir identificar como funciona aquela floresta e como ela está organizada e estruturada. Esses valores não é só para poder definir de forma descritiva quais espécies tem ali, mas para um engenheiro florestal, essa composição de espécies auxilia de forma direta para modelos estatísticos e matemáticos para prever a produtividade daquela floresta, prever o volume de madeira que vai gerar futuramente, como vai ocorrer o corte sustentável. Tudo isso você precisa saber como ocorre a composição de espécies dentro de uma floresta. E para isso, um dos mecanismos utilizados atualmente é o uso de fotografias aéreas feitas por drones, onde consegue auxiliar na estimação das porcentagens de diferentes espécies. No entanto, para o engenheiro florestal, não basta saber só a ocorrência de determinada espécie, como compõe aquela espécie. Não basta apenas visualizar as imagens pela copa, né? A visualizar as imagens por cima. Também tem outros atributos que são interessantes para um engenheiro florestal. E dentro do sensoriamento remoto, tecnologias acabam avançando cada vez mais e os drones, eles acabam sendo mais sofisticados, né? Então, a gente consegue trabalhar sensores diferentes nos drones para poder captar outros atributos que são interessantes dentro da área do campo florestal. Entre eles tem o sensor LiDAR, que é um sensor a laser, onde vai ser emitido pelo sensor o laser e vai ser calculado o tempo de retorno que o laser bate na superfície inferior e volta. Então, isso permite essa velocidade que um laser bate no ponto extremo no inferior e volta, esse tempo ele vai ser importante para poder o sensor LiDAR construir uma nuvem 3D. Então, isso vai formar um desenho, como se fosse um desenho de relevo daquela área, daquele ambiente, seja da copa das árvores, seja da altura das árvores que compõem. E outro sensor são as imagens hiperespectral. Nesse caso, funciona de forma diferente, onde o que vai ser analisado serão as luzes refletidas pela copa das árvores, e centenas de faixas muito estreitas do espectro eletromagnético. Então, ele vai conseguir captar essas faixas que são estreitas do espectro eletromagnético, que geralmente as camadas RGB
que é a camada mais comum, né, a camada vermelho, verde, azul, ela não consegue captar. Então, as imagens hiperespectral, elas vão conseguir capturar faixas muito específicas de luz refletida pela copa das árvores. Isso permite estimar o tipo de espécie que está sendo trabalhado ali. Então, é algo muito importante para poder identificar a espécie em determinada região. Levando isso em consideração, o objetivo desse trabalho não é apenas falar sobre a importância do sensor e a importância do drone, mas também mostrar como esses dois sensores conseguem integrar juntos ao drone para poder oferecer atributos muito mais eficientes, características muito mais interessantes para o manejo e monitoramento florestal. Então, esse trabalho ele foi feito na área de estudo, ele foi montado em Moerst Forest Farm, que é uma floresta mista de coníferas e folhosas no noroeste da China. A coleta de dados foi feita em 2 etapas, que foi a coleta em campo. Essa coleta em campo que foi feita de forma manual, onde os valores foi feito a coleta das variáveis de forma manual, ela vai servir como um testemunho, e a coleta com drone. O drone usado foi o DJI Matriz 600 Pro, e os dois sensores de coleta de dados foi o sensor LiDAR e o sensor de câmera hiperespectral. O sensor LiDAR ele vai formar nuvens de ponto 3D da floresta, onde serão emitidos mais de 300 pontos a cada metro quadrado, e isso vai revelar a altura, formato da copa e a estrutura de cada árvore. E o outro sensor é a câmera hiperespectral, onde ela vai captar essa luz refletida em centenas de faixas de cor para poder facilitar a identificação de espécies. Esse é um esquema da metodologia que o artigo traz, onde a gente consegue visualizar onde a área de estudo ocorreu. Na área de estudo foi dividido essa área em áreas de 300 a 300 metros, e dali foi dividido parcelas menores para facilitar a coleta de dados. O uso do drone e dos dois sensores. O método trabalhou 4 etapas importantes, né, na metodologia. A primeira foi a parte de segmentação, onde o LiDAR ele vai gerar um modelo de altura. Isso é muito importante para a gente conseguir separar as árvores de forma individual. Então, nessa parte de segmentação, a gente vai conseguir separar as árvores para poder conseguir calcular os valores delas mais para frente, tanto de DAP quanto de área basal e altura, de forma individual. Isso é muito importante para o nosso estudo. Será feita nessa primeira etapa de segmentação. Na segunda etapa, ocorre a classificação, onde, a partir de uma rede neural, né, a partir de inteligência artificial, a gente vai utilizar as características que o LiDAR e que a câmera hiperespectral fornece para poder identificar a espécie de cada árvore. Na terceira etapa, tem a estimativa de DAP, com os valores de altura, como a copa e a espécie, vai alimentar um modelo de inteligência artificial que vai calcular o diâmetro do tronco sem medi-lo fisicamente. E na quarta etapa, por fim, a gente tem a composição, que a partir do DAP e da altura, a gente consegue obter o volume de madeira por árvore. Nessa parte, a gente obtém o volume individual de volume e depois a gente soma o modelo, o volume de todas as árvores, para poder ter a composição real da floresta. Esse esquema o artigo traz
e mostra de forma mais visual como ocorreu essas 4 etapas. Na primeira, a gente tem a segmentação das árvores, né? Então, é feita a divisão das árvores, onde a leitura a gente consegue individualizá-las a partir do sensor LiDAR. Na classificação das espécies a partir da câmera hiperespectral e do LiDAR, a gente seleciona determinadas características para poder identificar, por meio de inteligência artificial, a espécie que aquela árvore é, e a partir disso a gente consegue ter o valor de DAP, e depois a gente faz o cálculo do volume individual. E depois de fazer o cálculo de volume individual, a gente tem a composição daquela floresta. Os resultados foram satisfatórios. A gente teve um acerto de 78% das informações das árvores coletadas. Foram 11 espécies de árvores e 78% das árvores que foram coletadas acertou qual espécie cada uma pertencia. Isso foi muito importante na estimativa do DAP, porque mostrou que ao melhorar, ao descobrir qual espécie aquela árvore pertence, aumenta com a precisão da classificação, aumenta a precisão do DAP. Então, se a gente consegue trabalhar a classificação das espécies e consegue identificar qual espécie se está correta, ela também vai aumentar a precisão da estimativa do DAP. E, por fim, isso mostrou uma acurácia de 91%, porque na composição final da parcela foi positivo. Ao trabalhar com árvores individuais, o erro, ao errar o volume de uma árvore, acaba não afetando tanto a composição final da parcela. E também esses drones, né, conseguiu formar mapas que vão mostrar as espécies florestais. A gente vai conseguir visualizar esse mapeamento de espécies florestais. Então, no primeiro mapa, a gente consegue visualizar essa distribuição individual das espécies. No segundo, a composição do tipo florestal naquela região. Nesse terceiro mapa, a gente também consegue visualizar a distribuição de volume na área de forma individual. E no último mapa, a gente consegue visualizar como aquele volume está sendo dividido por povoamento. Assim, concluindo o nosso trabalho nesse primeiro artigo, a fusão dos sensores LiDAR hiperespectral consegue prever com mais de 90% o volume de madeira e área basal de cada espécie na floresta. E isso é possível porque ocorreu um mapeamento aéreo individualizado de copas. Isso melhorou o sucesso da estimativa, porque a gente conseguiu, a partir dos sensores, trabalhar com árvores de forma individualizada. No entanto, apresentou alguns gargalos a serem superados, entre eles que o drone ele depende da visualização de copas. Então, em florestas com árvores menores, pode ser um gargalo. E o custo de processamento de carregadores sensores de ponta, como o LiDAR e o hiperespectral, é alto. Então, não é algo tão acessível assim para todas as indústrias e para as empresas que desejam esse fim. Então, para empresas pequenas, pode ser algo difícil de obter na prática. Bom, o segundo artigo apresentado vai integrar índices espectrais RGB por meio de um modelo de Deep Learning, onde a gente vai conseguir segmentar a oliveira, que é uma espécie florestal de alta precisão, sob amostras pequenas. Esse segundo artigo ele foi publicado na revista Forest em 2025, e o primeiro autor é Yugi Sang, que pertence ao College of Big Data Intelligent Engineering da Universidade Florestal do Sudeste de Kunming, na China.
contextualizando a importância da extração de alvos na silvicultura moderna, que formar mapas que vão ajudar a monitorar e gerenciar a produtividade de um plantio. E os métodos para obtenção de informações sobre copas de árvores, né, para a gente poder identificar essas árvores, ela depende de medições manuais ou baseados no campo de interpretação visual, como a gente viu no primeiro artigo. Então, isso envolve o uso de sensoriamento remoto. Essas imagens de drones formadas, né, a partir de câmeras RGB automatiza a extração e identificação rápida de plantações. Então, nesse caso, é saber como está sendo o nosso plantio, como identificar os nossos plantios de forma mais simples. No entanto, apesar de ser uma função mais, um objetivo mais simples, ainda ocorre limitações do espectro visual pelas imagens RGB, porque dentro de um plantio vai haver também similaridade de alvos. Então, uma espécie que você está querendo identificar, ela pode estar camuflada por uma espécie que não é do seu interesse, como por exemplo de uma erva daninha, de um arbusto. Então, os algoritmos clássicos de machine learning, que é utilizado nesse caso para automatizar a classificação de imagens, eles acabam analisando a cor isolada do pixel. Então, isso também vai limitar a função da classificação de imagens. E como alternativa, a gente tem o uso de Deep Learning, que é uma rede neural muito maior. No entanto, esse Deep Learning, ele depende de amostras muito maiores para poder ser treinado. Ele não consegue trabalhar de forma imediata se o algoritmo não for treinado. Então, o objetivo desse trabalho, ele vai ser trabalhar o Deep Learning em imagens RGB. Mas para isso, ele vai incorporar a partir da imagem RGB que o drone conseguiu formar, vai incorporar índices de vegetação e índices de luminosidade, né, de componente lightness, como matriz, saturação e luminosidade, junto com os dados espectrais das camadas RGB. Então, vai ser feita uma composição de camadas e utilizando o Deep Learning como alternativa. No material e métodos, a área de estudo foi um cultivo de oliveiras no condado de Henan, na cidade de Yuxi, na província de Yunnan, na China. O material e método, primeiro, a gente teve a coleta de dados, que foi feita com drone, o software que vai mapear e unir as fotos coletadas do drone, e o ArcGIS, que vai selecionar os pontos amostrais de validação das oliveiras e 642 outras amostras de características, para poder treinar os nossos modelos de inteligência artificial, como o Deep Learning e o Machine Learning. E para comparar os modelos, a gente utilizou 3 modelos, né, sendo o NVI de Deep Learning e de Machine Learning, os mais conhecidos na área, que é o SVM e o RF. A estratégia de treino foi baseada nos pixels coletados e teve a fase de processamento de bandas. Ou seja, ao capturar as imagens RGB, vai ser feito o trabalho de índices de vegetação, índices de luminosidade, combinar as bandas formadas e processar essas bandas, para a gente ter uma precisão exata da extração das informações da oliveira. O nosso esquema de combinação das bandas foram 7, onde utilizou o RGB, as bandas de índice de luminosidade e índices de vegetação,
foi feita a composição de camadas com essas bandas, e a partir disso foi a, analisado a extração da coleta de informações. Como resultado, primeiro a gente tem a comparação dos resultados de Deep Learning NVNet5 entre os diferentes esquemas de classificação. Então, os 7 esquemas de classificação onde as bandas foram organizadas foram comparadas para a gente analisar. E a gente consegue perceber que no esquema de classificação, na classificação S7, né, na composição de bandas S7, apresentou um melhor detalhamento das imagens. A gente consegue visualizar as cores de forma diferente, né? Quando a gente compara com a imagem original, que é da primeira linha, e a gente compara dos outros esquemas de classificação da composição das bandas. Nessa tabela, a gente tem a precisão da extração de informações de olivas sob diferentes esquemas. Então, a gente consegue ver que na combinação do esquema S7, esse último da tabela, que é a combinação dos índices de luminosidade mais 2 índices de vegetação, o NGBDI e o MGBVI, teve melhores resultados, alcançou uma melhor precisão nos resultados de classificação. E essa precisão, essa melhoria, né, é atribuída ao fato de que esses índices de vegetação, baseados em características espectrais, amplificam de forma mais eficaz as diferenças espectrais entre objetos e solo. Ou seja, né, tentando facilitar a compreensão. Ao utilizar as bandas RGB, são comumente usados como dados de entrada. No entanto, a cor e o brilho de diferentes objetos terrestres nas bandas RGB frequentemente apresentam sobreposições significativas. Então, tem muita formação de nuvem, muito sombreamento. Então, a interpretação visual das imagens a interpretação visual das imagens que foram coletadas, né, feita a composição de bandas com índice, ela consegue revelar diferenças notáveis de brilho entre oliveiras e outras espécies de árvores. Então, isso acaba aumentando e melhorando a precisão dos resultados de classificação de oliveiras naquela região. Então, concluindo esse artigo, a gente tem que as imagens de drones de sensor RGB têm vantagens de aquisição de dados de baixo custo e mais leve para processamento, é muito mais acessível, muito mais fácil você obter essas imagens RGB. E apresentou eficiência a combinação de índices espectrais para capturar as variações espectrais sutis entre as oliveiras e outras vegetações. Então, não é porque a gente está usando um sensor muito mais simples que não é possível também fazer análise para visualizar e conseguir identificar com mais certeza aquela árvore do nosso interesse. A gente consegue isso a partir da combinação de índices espectrais diferentes. E a interpretação visual das imagens, ela revela diferenças notáveis de brilho entre oliveiras e outras espécies de árvores, o que auxilia a nossa identificação da nossa espécie de interesse. E o modelo NVI, ele melhora a precisão e classificação, mesmo com amostras pequenas. Então, é o problema do Deep Learning, que é trabalhar aquelas amostras que precisa de amostras de testes muito maiores para poder o algoritmo conseguir fomentar o algoritmo, né? Precisar de dados para que o algoritmo funcione de forma mais precisa, consegue ser solucionado esse problema a partir do uso de
de combinação de diferentes índices espectrais naquelas imagens. A gente consegue superar esse problema que o Deep Learning tem em amostras pequenas, como é o caso desse estudo. Então, a nossa análise final do trabalho é visualizar esses dois artigos, né? Onde o primeiro a gente tem o uso de drones e sensores, o LiDAR, o câmera hiperespectral, e a gente tem o mapeamento de árvores, para a utilidade em biometria e inventário. E no segundo artigo, a gente tem a segmentação das oliveiras, né? A identificação das oliveiras em uma área a partir de uma câmera digital comum, a partir do espectro visível RGB, e transformar essa camada RGB em índices de vegetação e luminosidade para poder conseguir classificar as imagens de forma mais precisa. E esses dois artigos, eles funcionam também em conjunto para a gente conseguir melhorar a nossa área de atuação dentro dos estudos de manejo florestal, uma vez que quando a gente trabalha, a gente não precisa trabalhar com sensores muito caros, sensores muito robustos, se a gente consegue trabalhar com o comum exercendo funções parecidas. Então, nesse caso dos nossos dois artigos, a gente consegue visualizar que a gente consegue trabalhar o drone e o LiDAR junto com a câmera digital comum, a transformação do RGB índice de vegetação e luminosidade, porque nesses dois trabalhos juntos a gente consegue obter a composição de espécies, que é o objetivo, entre os objetivos, né? E tem a altura, composição de copa para a visualização das imagens. Isso tudo a gente trabalhou na disciplina de Sistema de Informação Geográfica e conseguimos visualizar na prática o uso de drones e seus sensores para mapeamento de áreas e formação, criação de mapas com essas informações e também quando a gente conseguiu visualizar como essas camadas RGB e como a transformação nos índices de vegetação e luminosidade na prática são muito eficientes dentro da nossa área. Foi algo teórico trabalhado dentro da disciplina. Essas foram as minhas referências. Obrigada.